O que a gente descarta em casa, junta em um monte de sacola e coloca na rua nos dias de coleta, vai ser pego por um caminhão e levado direto para o aterro de São Carlos. Isso significa pegar esse monte de coisa, transportar para um lugar afastado, compactar, dispor de uma base impermeável que drena o líquido que escorre, chamado chorume, para uma lagoa. Depois, o chorume vai ser colocado em um outro caminhão, levado para uma estação de tratamento que fica em Jundiaí, a 180 km de São Carlos. Mas essa não parece uma lógica muito sustentável, não é mesmo? Se a gente separasse o lixo corretamente, de tudo que a gente joga fora, só 20% deveria ir realmente para o aterro. Outros 20% deveria ir para a coleta seletiva, que a gente já falou no vídeo passado. E o que a gente faz com os 60% que sobra? Para a compostagem em casa, a gente vai precisar separar dois tipos de resíduos. Resíduos verdes são cascas de frutas e legumes, borra de café, cascas de ovos, saquinhos de chá e guardanapo de papel. E os resíduos castanhos são palhadas, gramas e folhas secas, serragens e pequenos pedaços de galhos. Depois, a gente precisa escolher um lugar para montar a composteira. Nesse vídeo, eu vou apresentar duas possibilidades. Uma para casas com disponibilidade de espaço e outra para casas com espaço reduzido. Para o caso de casas com espaço, a gente pode montar a nossa composteira, chamada leira, no chão. É importante escolher um lugar que não acumule água da chuva e que, se for possível, seja fresco e sombreado. Se você tiver espaço na sua casa, mas não tiver um quintal de terra, dá para fazer uma base com pallet, colocar uma tela ondulada por cima e forrar com tela mosqueteiro. Na base, fazemos uma moldura com palhadas. Depois, colocamos folhas secas e pequenos pedaços de galhos no centro. Então, jogamos o balde de resíduos orgânicos e cobrimos com uma generosa camada de serragem. Misturamos bem os materiais. Por fim, fazemos o teto da composteira com outra camada de palhadas ou folhas secas. Isso vai evitar a atração de insetos. Depois, quando um novo balde for enchido, empurramos as palhadas do teto para a lateral, formando novas paredes da composteira. Dispomos nosso balde, adicionamos serragem, revolvemos delicadamente e cobrimos novamente com folhas secas ou palhadas. Repetimos o processo até que a composteira atinja a altura que desejarmos. A recomendação é que a leira tenha aproximadamente 1 metro cúbico. O manejo da leira ocorre através do revolvimento dos materiais, misturando as camadas superiores com as inferiores. Eu recomendo que o revolvimento seja pelo menos quinzenal, mas se você não conseguir, tudo bem, o processo apenas será mais lento. O fertilizante orgânico vai ficar pronto entre 3 e 4 meses. Enquanto isso, você pode começar uma leira do lado. Agora, para casa com espaços reduzidos, sem área externa ou apartamentos, existe uma outra possibilidade. O minhocário é um sistema de compostagem com minhocas. A diferença é que, ao invés da gente fazer o revolvimento, são as minhocas que introduzem o ar quando se movimentam. Além disso, elas vão se alimentar dos materiais, ajudando assim a degradação da matéria orgânica. Para fazer o minhocário, você vai precisar de 3 caixas, 3 tampas, uma torneira, veda-rosca, furadeira, lixo e estilete. Pegue uma das caixas, faça um furo do diâmetro da torneira na parte inferior. Encaixe então a torneira, colocando veda-rosca para auxiliar a vedação. Nos 2 outros baldes, faça alguns furos com a furadeira na parte inferior. Depois lixe para retirar as lascas de plástico que ficaram grudadas. Agora, só falta preparar as tampas. Uma tampa ficará intacta. Nas outras 2, você irá retirar um quadrado na parte do centro, deixando apenas uma moldura na borda. Agora é só encaixar os baldes. A caixa inferior é fechada com uma das tampas cortadas. Colocamos então a segunda caixa com a outra tampa cortada e, por último, colocamos o balde superior, que é fechado com a tampa intacta. O minhocário está pronto. O meu aqui foi decorado com chita, você pode decorar com o tecido que quiser ou então pintar. Para ativarmos o minhocário, adicionamos um punhado de minhocas californianas na primeira caixa. Para manusear, abrimos a tampa. Colocamos os resíduos separados e cobrimos com serragem. Fazemos isso até que a capacidade da primeira caixa seja atingida. Depois, trocamos ela de lugar com a segunda caixa que estará vazia. Continuamos colocando os resíduos e cobrindo com serragem na caixa de cima. Quando a capacidade do balde for novamente atingida, o segundo compartimento com o composto mais antigo estará pronto e poderá ser esvaziado. As caixas são novamente invertidas e o processo vai se repetindo. O balde de baixo permanece sempre no mesmo local. O chorume drenado pelos furos dos baldes de cima são coletados pela torneira. Ele pode ser aplicado nas plantas com uma diluição de 1 parte de chorume para 10 partes de água. As minhocas também vão migrando entre os furos dos baldes, conforme novos resíduos vão sendo adicionados. Elas devem permanecer dentro do sistema. A diferença da compostagem com minhocas é que elementos cítricos, como limão e laranja, não devem ser colocados.
Mas para qualquer tipo de compostagem, de uma forma geral, feita em casa, eu não recomendo colocar restos de alimentos cozidos, carnes, gorduras e derivados de leite. Esses materiais podem atrair moscas e outros animais. Além disso, se isso está estragando em casa, é porque a gente precisa rever o nosso padrão de consumo e de desperdício, não é mesmo? Bom, agora que você já aprendeu, é só praticar.